A ideia de corredor humanitário sem a soltura dos reféns é ultrajante para boa parte do mundo, por isso está sendo vetado, por isso que os países não conseguem chegar num acordo, por isso que existe veto na ONU, ou seja, tem que trazer o corredor humanitário em Gaza em troca dos reféns israelenses. Os reféns israelenses acabam servindo como escudos humanos para o próprio Hamas, para a liderança do Hamas, então eles não querem, obviamente, ter que soltar os reféns. Uma entrada por terra está sendo atrasada para entrar de uma forma que beneficie o conflito, ou seja, que se chegue mais rápido nos objetivos militares, a destruição do braço militar do Hamas, a destruição de infraestrutura, evitar ao máximo que os civis palestinos sejam atingidos. A gente sabe que estão sendo atingidos, isso entristece a todos nós, as fotos em Gaza são terríveis, é triste demais ver isso. E o que então está sendo provavelmente esse atraso nessa entrada por terra, isso pode beneficiar os objetivos militares. E depois teria que ter um objetivo político, que isso a gente não está escutando ainda, mas isso é um dos significados da visita do Biden em Israel na última semana. Ele não estava apenas para demonstrar apoio, Biden nunca, nenhum presidente americano visitou Israel durante um conflito armado. Então, isso é sem precedentes perante do que aconteceu, né? O segundo maior atentado terrorista da história, em número de mortos. Então, isso é sem precedentes, mas o Biden está lá sinalizando alguma coisa. Ele está sinalizando que ele precisa que Israel confie nos Estados Unidos na sua visão de mundo para o Oriente Médio, que inclui um apoio massivo do mundo a Israel combater o Hamas em Gaza, em troca de Israel concordar em engajar um processo de paz que inclui outros países árabes para abrir ainda mais os acordos de Abraão, mas que inclua também um lar nacional para os palestinos em um arranjo territorial com os israelenses. E obviamente, que para poder fazer isso acontecer, Israel teria que ter outro tipo de governo, tem um monte de problemáticas no governo atual que são contra esse tipo de solução, então tem que ter uma estratégia política, porque isso pode virar uma faca de dois gumes, né, para Israel em relação a entrar Gaza, tirar o Hamas, mas e depois? O que acontece depois? Quem governa a faixa de Gaza? Quem vai ajudar economicamente os palestinos em Gaza? Como é que vão melhorar a vida das pessoas? Reconstruir eventuais locais destruídos e por aí vai. Mas o Hamas não parece preocupado com os palestinos, né? Não. O objetivo do Hamas é destruir Israel. Exato. É muito claro. E toda vez, e é repetitivo isso, porque assim, eles atacam e depois eles querem uma trégua, né? Então, já aconteceu exato. outras vezes. Então, só que essa trégua teria que libertar os reféns, né? Porque senão não tem graça. Que não, trégua é essa? Então, mas é que está o problema. Eu acho que seria equivocado no que diz respeito ao objetivo militar fazer uma trégua com um grupo terrorista que sequestrou reféns, mas matou 1.400. Porque você vai soltar os reféns, você vai deixar o Hamas continuar sobrevivendo, e quem disse que ele não vai fazer isso de novo, de outra forma, em outro lugar? Então, o problema é justamente esse. A alternativa, por mais triste que seja uma guerra em Gaza e a destruição que está acontecendo, a alternativa, na prática, sendo bem pragmático, ela não existe. Aí as pessoas às vezes até perguntam, tudo bem, mas a alternativa não é um processo de paz? É paralelo o processo de paz, porque o processo de paz passa por uma solução onde os dois têm direito de existir, Israel e os palestinos em dois estados. E é isso que a comunidade internacional fala. O Hamas é contra essa solução, ele não é a favor. Está escrito na cartilha do Hamas. O Hamas diz lá e eu vou, inclusive, ler para você, no artigo 13 do Hamas, está escrito: as iniciativas e as chamadas de soluções pacíficas e conferências internacionais estão em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica. Movimento de resistência islâmica é o nome por extenso do grupo que chama Arakat Al-Muqawama Al-Islamia, que é movimento de resistência islâmica em árabe. Aqui está a carta, o Estatuto do Hamas. Estou lendo direto do Estatuto do Hamas em português. Então, eles são contra esse processo de paz, eles eram contra o processo de paz em 94, 95. Então, as pessoas precisam entender que, para poder ter um processo de paz, o Hamas não pode estar em Gaza, de alguma forma ou de outra.
Mas o Hamas não tem, ele não vai sair de Gaza, o movimento não vai sair de Gaza, né? Ali hoje eles dominam Gaza, não é? A Então, autoridade por, palestina não tem poder nenhum ali, tem? não, não tem poder. Eles controlam Gaza, mas eles não têm como. Se Israel. Essa é a ideia de uma operação terrestre. A operação terrestre é muito mais minuciosa, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais específica do que ataques aéreos. Apesar do ataque aéreo ser muito preciso, é muito mais preciso soldados no chão vasculhando os lugares aonde o Hamas opera assim, se as pessoas. Vamos fazer essa pergunta de outra forma. Para quem quer paz, qual seria o lugar mais fácil e a forma mais fácil e mais rápida de chegar à paz, né, na região? Se o Hamas agora se rendesse, entregasse as armas, levantasse as mãos, eles não seriam mortos, seriam presos, tá? Israel não mataria eles se eles estivessem se rendendo, como já aconteceu em outras vezes, e eles deixassem as armas e falassem: a gente deixa governar, deixa as armas e a gente se rende. Acabava a guerra na hora, não teria mais contra-ataque. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma operação militar vai tirar o Hamas do poder? É possível, tem uma série de custos para isso. Por isso, tem que ter uma estratégia política, tem que ter declarações do outro lado, tem que ter ajuda da comunidade internacional, tem que trazer a autoridade palestina, por mais problemática que ela seja em outras questões, para poder ganhar essa legitimidade de tentar e conseguir destruir o Hamas na faixa de Gaza. Destruindo o Hamas na faixa de Gaza, aí sim teria como trazer uma outra força para controlar a região, com o monopólio do uso da força. O Hamas, como você falou, Leda, ele é um movimento. Ele é um movimento. Movimentos não são destruíveis. Né? Existem movimentos. Mas os movimentos, apesar de não serem destrutíveis, eles não têm como serem destruídos, eles estão na cabeça das pessoas, eles são abafados pelo poder soberano. Então é que nem a gente fala assim: existem neonazistas no Brasil? Existem. O movimento nazista é vivo em outros lugares do mundo? É vivo. Tem gente com bandeira nazista em alguns lugares? Tem. Nos Estados Unidos é permitido você sair e protestar com bandeira nazista na rua? Pode. Mas eles não têm poder para tomar o poder nos Estados Unidos porque o Estado é mais forte. Então, assim, mesmo que o Hamas queira como movimento, assim como a Irmandade Muçulmana no Egito ou na Jordânia existe, mas eles estão abaixo, muito mais enfraquecidos e são totalmente perseguidos e presos pelo Estado da Jordânia e do Egito, assim tem que acontecer dentro de Gaza. Tem que ter um poder, tenha mais força para poder inibir que o Hamas controle fronteiras, controle túneis, controle armas, controle fábricas, controle postos de lançamento, etc. e tal. E isso sim é possível tecnicamente de fazer. Tecnicamente, mas na realidade você acha que é possível nesse momento? Olha, é tão sem precedentes o que a gente está vivendo que se você me perguntasse assim, por exemplo, em 73, antes da Guerra de Yom Kippur, se alguém falasse o Egito vai atacar Israel e depois vai haver a paz entre Israel e o Egito, ninguém ia imaginar uma coisa dessa. Se alguém falasse, por exemplo, que em 98 que o Bin Laden ia sequestrar 3 aviões e fazer um atentado de proporções históricas, ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Assim. E no fim das contas, se você volta para a história, vou trazer outro exemplo também. França e Alemanha em 1880, arqui-inimigos, não se falavam, se espiavam uns aos outros, né? Hoje, a gente está falando 2 guerras mundiais, 100 milhões de mortos, e depois disso uma União Europeia onde a França e a Alemanha são assim mais aliados e mais amigos do que o Brasil e a Argentina. Então, assim, a história ela é contínua. A história ela é contínua. A gente vive a história, a gente aprende a história, mas a gente vive a história e daqui a alguns anos a gente vai estar falando o que está acontecendo agora, estudando, lendo livros e por aí vai. Então, a análise que a gente tem que fazer é o que precisa acontecer politicamente para poder criar mecanismos para poder chegar a essa situação. Ela é possível? É possível. Ela parece que é possível neste momento? Não, porque tem coisas que precisam acontecer antes. Mas possível é. Você acredita que nessa possibilidade, porque nesse momento tem 2 coisas muito preocupantes, que é a guerra de narrativa, né? Que, como aconteceu no episódio do hospital, a bomba não foi jogada por Israel, não era bem no hospital, não é? Já foi, não eram já 500 foi. mortos, Então, e vai por aí, né?
E há uma ameaça das armas químicas, né? O que te preocupa mais, a guerra de narrativa ou a ameaça às armas Não, químicas? não, armas químicas foi um panfleto que foi encontrado da Al-Qaeda no bolso de um dos terroristas que tem diretrizes de como matar civis em um atentado. E está escrito lá uma intenção de matar civis através de vários métodos não convencionais. A questão das armas químicas foi encontrado um pendrive dentro do bolso de um dos terroristas mortos que falava alguma coisa de armas químicas. Quem trouxe a informação foi o presidente de Israel. Agora, a narrativa, né? Então, toda guerra tem fake news ou informações falsas que não são verificadas. Eu acho que incrível nesse conflito, Leda, é o seguinte: Israel sofreu o segundo maior atentado da história da humanidade, o maior atentado, a maior crise de segurança que já aconteceu na história de Israel. A gente está falando de 1.300 mortos, entre 1.300 e 1.400, 1.100 civis. Tá? O resto, 200 e poucos, são militares que estavam nas fronteiras. Ou policiais que foram os primeiros a responder e acabaram também morrendo no processo. Então a gente está falando de pessoas que entraram na casa das pessoas, assim, tem vídeos, tem fotos, tem uma série de documentos, né? Eu tenho aqui, que eu recebi também de fontes árabes e fontes israelenses, vários vídeos, várias fotos sem censura, de corpos queimados dentro dos carros, de corpos queimados amarrados dentro das casas, de pessoas que morreram com tiro na nuca, crianças, bebês queimados, teve bebês decapitados. Então, assim, aí o que acontece? E demorou dias para que a mídia conseguisse reportar que verificou, fez uma análise independente e realmente isso aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, e hoje em dia todo mundo sabe disso, quem está falando que isso é fake news não está olhando o jornal, porque assim, tem jornal, tem os jornais independentes e tem as fotos e os vídeos, dá para ver. Então, assim, além disso, tem, do outro lado, a gente tem que entender, e acho que a mídia está começando a entender isso, que todas as fontes de informações de Gaza são controladas pelo Hamas. Então, quando o Ministério da Saúde, e ontem alguns canais de televisão falaram isso, ontem no Fantástico falaram isso, o Ministério da Saúde do Hamas. Está correto, é o Ministério da Saúde do Hamas, não é o Ministério da Saúde palestino. Quem controla o Ministério da Saúde do palestino em Gaza é o Hamas. Então, eles reportam o número de mortos, eles reportam quem é e quem não é terrorista, eles reportam quantas crianças, eles reportam como a pessoa morreu, eles reportam todas as informações. Eu lembro que em 2014, para você ter uma ideia, todas as pessoas durante a guerra, que durou 51 dias, que morreram, não em decorrência da guerra, mas em decorrência de qualquer outro motivo, doença, acidente, assassinato entre eles e tal, foram reportados dentro da estatística da guerra, como se tivesse para aumentar o número de mortos, entendeu? Então, o que aconteceu no hospital foi exatamente isso. E aí é a crítica que já está sendo retratada pelo New York Times, pela BBC, por vários outros canais, que no mesmo minuto que o Hamas disse que Israel atacou um hospital e matou 500, eles foram e colocaram nas manchetes. Isso causou protestos, violência, pode causar morte. Teve embaixadores que foram repreendidos, teve tentativa de entrada nas embaixadas de Israel em alguns outros lugares, teve protestos nas ruas, aumenta o antissemitismo, aumenta o ódio, aumenta tudo para ser uma notícia falsa. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!